Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos, e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, e fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o meu povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Bem, vemos aqui que Deus começa a operar por meio de sinais para, através desses sinais, tirar o seu povo do Egito. Por que não foi de imediato que eles conseguiram sair, se Deus poderia ter usado isso? Isso não se deve ao livre-arbítrio de Faraó, mas aqui diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Deus queria trabalhar no coração do povo, Deus queria trabalhar no coração dos israelitas, para que eles tivessem certeza que era o Senhor que estava fazendo com que eles saíssem de lá, e que também os egípcios pudessem ter um testemunho do Deus verdadeiro. Olha que bacana, né? Mais para frente vamos ver isso com mais clareza, mas eu só queria que você começasse a entender esse agir de Deus que vai para além da nossa razão. Muitas das vezes não entendemos porque passamos por certas situações, mas talvez a nossa vida esteja servindo de testemunho para alguém. Talvez o milagre que nós vamos precisar viver para nos ver livre de alguma situação é um milagre que vai impactar a vida de alguém.
Então, não questione os processos, não questione o porquê que Deus permite certas coisas em sua vida, mas que você esteja pronto para viver para a glória de Deus. Mesmo passando por um vale, o Senhor está contigo nesse vale. Mesmo passando por vários percalços aqui, até serem libertos do Egito, Deus estava nesse negócio. Deus estava com Moisés, Deus estava com os israelitas, e uma hora o livramento vem. Que você possa descansar também nessa palavra e crer que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre reis, quanto mais o seu chefe no trabalho, quanto mais outras situações menores porque você enfrenta. Que você possa confiar no Senhor e entregar ao Senhor todas as suas causas. E eu tenho para mim que esses milagres que foram reproduzidos pelos magos de Faraó somente o foram porque Deus permitiu, porque ainda não havia chegado a hora dos israelitas saírem do Egito, e por isso Deus permitiu para que o coração de Faraó fosse endurecido. Mas vai chegar uma hora que vai ser inevitável e Deus vai tirá-los com mão forte do Egito. E nós vemos também nesse capítulo a primeira praga, das 10 pragas do Egito, que foi as águas tornarem-se em sangue. Eles estenderam um cajado em direção às águas e o rio Nilo e todas as águas do Egito se tornaram em sangue e ficaram assim por 7 dias sem poder ter a vida, porque sem água como é que a gente vive, Então é uma necessidade básica aqui. Mas Deus estava ferindo ali no orgulho de Faraó e também trabalhando com os egípcios e com o povo de Israel mesmo. Tá bom? Deus os abençoe e até a próxima.